Glória a Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Amém? Pode sentar. Mais uma vez estamos gravando aqui com as portas fechadas, com um número reduzido de pessoas. E para nós fazermos aqui tão somente um momento de ministração, de estudo, de aprendizado da palavra do Senhor Deus. Este versículo, em especial, ele chama muita atenção pelo peso que ele traz, né? A gente costuma dizer que as pessoas têm medo de tudo. Medo de assombração, mula sem cabeça, alma penada, medo de passar fome, medo de frio, medo de calor, medo de separar, medo de tanta coisa. E esquece de ter medo de quem de fato deve ter medo. E quando nós olhamos para esse texto, ele dá bem claro aqui, a quem devemos temer. Não temais aquele que pode matar o corpo e nada mais pode fazer, mas temam aquele que pode tanto lançar a alma e o corpo no inferno. Em algumas versões, em algumas passagens correlatas, ele fala assim, mas temei aquele que pode lançar a alma no inferno. E não fala alma e corpo. Nesse texto, ele diz a alma e o corpo. Por que a alma e o corpo? Porque tanto a alma quanto o corpo vão para o inferno. E eu quero pregar com o título desta noite que é O Senhor do Inferno. O Senhor do Inferno é o título dessa nossa ministração nessa noite. Quando você observa o contexto desse capítulo 10, o Senhor Jesus escolheu 12 e ele enviou esses 12 de dois em dois, ele deu instruções, admoestações e no correr desse capítulo, dessas instruções, ele explicou a quem que o homem deve temer. Porque, naturalmente, as pessoas temem, né, na situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, aliás, no mundo, né, pandemia, coronavírus, e aqui no Brasil, especialmente, temos ainda os problemas de ordem política, né, um problema social, sanitário, financeiro, uma crise financeira, e justamente para ajudar, se já não bastasse o que já tínhamos, né, ainda uma crise política. Então, crer em Deus nesse momento é o amparo, é o socorro do ser humano, da igreja, do servo de Deus, mas nem todos têm esse entendimento, e nem todos creem de fato em Deus, mas ainda assim, o temor deles é de coisas, de situações, e não devidamente a Deus. Esta é a grande verdade. E eu quero falar hoje para desmistificar algumas coisas, para quebrar alguns paradigmas, para nos fazer enxergar e entender melhor quem é o Senhor do inferno. Porque se falar do inferno e Senhor do inferno, imagina-se o diabão sentado num trono, todo de vermelho, com uma capa preta, cheio de fogo, cheio dos diabinhos e das diabetes do seu lado, aplaudindo, dançando e tocando terror lá no inferno. E essa é uma visão que muitos têm de verdade. Essa é uma mentalidade que muitos têm de verdade e de fato. Culturalmente, isso ficou na mente das pessoas. As crianças vão crescendo e os pais falam, olha, o diabinho com garfo, tridente, tem um caldeirão. E esse diabo, então, passa-se uma ênfase muito grande ao diabo. O diabo é o senhor do inferno, o diabo comanda os demônios, o diabo destrói, mata, faz o que quer, prende e manda soltar. A bem verdade é que a Bíblia diz que nós temos que ficar atentos às suas astutas ciladas. A Bíblia nos informa para termos cuidado com ele, de fato, cuidado no sentido de precaução, ser precavido, ser vigilantes, porque ele é nosso adversário e anda bramando de redor, como um leão. Também a Bíblia diz que o adversário de nossas almas, ele é aquele que se transfigura até em anjo de luz e tenta enganar até os salvos. É uma verdade. Mas, para eu seguir aqui para falar do Senhor do inferno, vamos antes ver o que é o inferno. O inferno é citado muitas vezes na Bíblia,
no Velho Testamento e no Antigo Testamento. E eu já falei em outras mensagens, eu não vou dar todos os mínimos detalhes aqui, porque o foco hoje não é falar explicitamente sobre detalhes do inferno, que eu vou fazer em outra ocasião, se Deus permitir, mas hoje eu quero ficar com um foco, com a ênfase em quem é o Senhor do inferno e provar isso biblicamente. Mas o inferno, nós temos lá algumas palavras que falam do inferno. Você vai encontrar a palavra Sheol, em hebraico, em Deuteronômio 32, 22 e Isaías 5, 14, você vai ver essa passagem. E lá, aliás, em algumas situações, você vai achar Sheol como sepultura, além, morto ou mortos. Dependendo do contexto, ele vai mostrar basicamente o além, sepultura, ou o inferno, prisão. Guarda bem essa palavra. Inferno temporário, inferno, prisão, digamos assim. Ou então você vai encontrar a palavra Hades, Mateus 11, 23, Apocalipse 20, 13. Essa palavra Hades também é um correlato da palavra Sheol, só que Hades é em grego, que também quer dizer, dependendo do contexto, ele quer dizer sepultura, além, morte, ou inferno temporário, inferno, prisão. Onde está o inferno? O inferno é um local onde as almas dos ímpios estão ali aprisionadas. Moralmente, o inferno diz que está embaixo, não que seja geograficamente. Você vai encontrar essa passagem nas Escrituras dizendo que o inferno está embaixo, mas não necessariamente geograficamente, mas muito mais moralmente falando. E você vai encontrar a palavra tártaro ou tártaros, 1 Pedro 2,4, onde demônios estão aprisionados. Você encontra essa passagem em 1 Pedro 2,4 e também em Judas. Tem ali, me fugiu agora o versículo. E também tem a palavra Geena, Mateus 5, 22 e 29, Lucas 12, verso 5. Então você vai observar que essa palavra Geena, também do hebraico, este é o inferno final. Este é o lago que arde com fogo e enxofre. Se você observar em Apocalipse 6:8, na abertura do quarto selo, o cavalo amarelo, a morte e o inferno seguem este cavaleiro. Porque os ímpios vão para o inferno. É o destino dos ímpios. Provérbios 27, verso 20 fala: o inferno nunca se farta. Ou seja, é um local que pessoas estão indo aos montes, as multidões indo para lá. E já quero quebrar também um paradigma aqui, queridos, que é aquela questão que muitos veem o inferno com visão humanista, folclórica, de que as almas desesperadas sendo lançadas do inferno, elas não querem cair no inferno. Elas não querem, ficam gritando, se agarrando. Não, isso está errado, isso não existe. Eu vou dizer mais no final, mas vou abrir desde já, que o inferno é o maior monumento da liberdade humana. É o maior monumento da liberdade humana. E vou explicar já por quê. Geena, lago de fogo e enxofre. Um abismo. Rinom, vale. No Antigo Testamento, um lugar onde sacrificavam crianças. Tem uma mensagem minha, a fumaça do seu tormento. Nesse sermão, eu falo bem mais detalhadamente sobre o inferno, a fumaça do seu tormento. Nesse lugar, você vai encontrar em 2 Reis 16:13, 2 Reis 21:6, local onde sacrificavam crianças. 2 Crônicas 33:6, o rei Manassés queimou seus filhos em sacrifício. Rei do povo de Deus, sacrificou um rei perverso. A propósito, houveram vários reis perversos, mas dois se destacaram. Ao norte, ao reino do norte, o rei Acabe, terrível, aquele que casou com Jezabel. E no reino do sul, a saber, esse que nós estamos citando aqui, o rei Manassés, terrível. Mas você lendo, você vai encontrar na frente o que aconteceu com ele. Vou deixar aqui para vocês depois lerem em casa. E esse rei, ele mesmo sacrificou seu filho em sacrifício. Em 2 Reis 23:10, você vai encontrar Josias profanando esse lugar, destruindo esse lugar. Tofete, lugar de cremação, chama acesa, todos esses nomes. E em Jerusalém havia um local
né, nesse local aí, na verdade, ficou como se fosse um lugar de monturo, de lixo mesmo. Como se fosse, não, era de fato. Onde se queimava os lixos. Todo o lixo da cidade ia para lá, iam queimando. E o tempo todo tinha fogo nesse lugar. Não tinha um sistema de coleta de lixo como nós temos, com todo o cuidado e tal, separação. Tudo ia para lá. Todo tipo de lixo ia para esse lugar. Gerinon, o Vale de Inon, que depois ficou chamado de Geena, que é o nome dado ao lago que arde com fogo e enxofre. Então, quando você fala inferno final, você fala Geena. Porque o próprio inferno vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, para vocês terem ideia. E há pessoas que pensam que o ímpio vai ser aniquilado. São aqueles que são chamados de aniquilacionistas. Bom, Deus é amor, e se Deus é amor, Ele vai punir seus filhos por um tempo, e depois eles vão desaparecer, vai desintegrar. Acabou. Tem um livro famoso, esqueci o nome do autor agora, que quer dizer, o autor esqueci, mas o livro se chama O Amor Vencerá. Então ele vai fazendo uma apologia ao inferno finito, jogando sim que Deus é amor, e se Ele é amor, então Ele vai castigar os seus filhos, ou as suas criaturas, e depois vai findar. Porque se o próprio lago de fogo, aliás, se o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo de inferno, então vai acabar, vai findar. Isso na ideia dessas pessoas. Muitas pessoas, inclusive, de algumas religiões, seitas de fato, entendem dessa maneira também. Não, Deus é amor, misericordioso. E se Ele é misericordioso, o inferno, o sofrimento não pode ser eterno. Então fica aquela grande dificuldade. De um lado você tem, polarizando, né? De um lado você tem os universalistas, que acreditam que todos vão ser salvos, e do outro lado você tem os aniquilacionistas, que mesmo que nem sejam todos salvos, os que forem perdidos, por um tempo ficam lá, depois se acaba. Mais ou menos, não igual, mais ou menos como o purgatório. Só que o purgatório a pessoa vai, na mente deles, né? Isso não tem na Bíblia. Ele sai dali e vai para o céu. Fica lá. A minha primeira professora, em 1900 antigamente, ela dizia, nas aulas que nós tínhamos de religião, toda sexta-feira tinha aula de religião na sala de aula. E ela dizia que você podia ficar no inferno 2, 3, 4, 5 mil, no purgatório. 2, 3, 4, 5 mil anos, mas depois ia sair. Isso é um alento no coração. Se eu não for bem, eu for lá para o purgatório, depois de 5 mil anos, 5 mil anos é menos do que a eternidade. Então tá bom. É ruim sofrer, mas pelo menos eu saio um dia. Isso fica na mente das pessoas. E muitos têm essa mentalidade de ser aniquilado, imaginando, eu não trouxe todas as passagens no hebraico, no grego principalmente, porque eu quero focar em quem é o Senhor do inferno. Outro dia eu trago aqui os termos, o hebraico, o grego principalmente, para explicar o que é a eternidade, o que não é, porque muitos entendem que, eu ouvi alguém dizendo que a eternidade é mais no sentido de qualidade do que na quantidade. Eu vi estudos assim, Leandro, que eternidade não é isso que as pessoas pensam, é mais no sentido de qualidade. Então você vai para a eternidade no inferno, sofrer um tempo e depois resolve a situação. Quando que a Bíblia diz que nós somos salvos eternamente, se a mesma premissa, se a mesma, serve para dizer que o inferno é temporário, ou que o inferno, a eternidade no inferno não quer dizer especificamente para sempre, ou qualitativo, também a salvação, por essa premissa, também não é para sempre nem qualitativa. Então aqui já se cai por terra esta mentalidade. E isto já vem de um pressuposto de teólogos liberais, que acreditam que a Bíblia tem a palavra, mas que não é a palavra de Deus. Que acreditam que o diabo é perverso, mas não é tão mal como se possa pensar, e que Deus é bom, mas também não é tão bom quanto se possa imaginar, porque os males acontecem. Isso parte de um pressuposto maligno, diabólico, humanista e terrível. Quem criou o inferno? Abra sua Bíblia, Mateus 25, 41. No texto de Mateus 25, nós temos aquela passagem, que eu até preguei há poucos dias também, e Jesus no meio, né? E eu citei essa passagem. Em Mateus 25, no final do tempo, na consumação, Jesus senta no seu trono de glória, como ele garantiu e garante, a sua verdade não vai ser abalada, nem mudada, que ele vai colocar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes, ou seja, salvos e ímpios, os eleitos, a igreja e os perdidos.
E diz o texto sagrado que aos que estão à sua direita, ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, eu tive frio, tive sede, estava preso, tive nu, me acudiste, etc, etc, etc. E na sequência ele olha para o da esquerda e diz: apartai-vos de mim. Olha comigo, verso 41, 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha bem, fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então você entende quem preparou o inferno, quem criou o inferno? Deus. Então, para começar a conversa, o diabo não manda no inferno. Satanás não manda no inferno, os demônios não mandam no inferno. Quem manda no inferno é Deus. Então você lembra do primeiro versículo, que é o texto base? Temei aquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. Então, olha de novo comigo. Ele disse: preparado para o diabo e seus anjos. Quem preparou? Deus, para o diabo e seus anjos. Em que tempo? Aí já é uma outra questão. Se o céu está preparado desde a fundação do mundo, e o texto diz preparado para o diabo e seus anjos, não quer dizer obrigatoriamente que ele tenha sido feito depois, mas pode ter sido feito depois, num plano subsequente. Pode. Porém, muitos teólogos entendem e acreditam, é que eu já falei aqui, né, quando eu for ensinar sobre infra e supralapsarianismo, vai ficar mais claro esses detalhes. Mas o detalhe o que eu quero focar aqui hoje é: Deus criou o inferno. Ok? Agora, quem criou o inferno foi Deus. E tem um propósito, para o diabo e seus anjos. Se é preparado para o diabo e seus anjos, e aqui o texto está dizendo para as ovelhas que estão à direita ir para a eternidade com ele, para os bodes à esquerda irem para o inferno, ou seja, ser lançado para o lago de fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos, por quê? Porque estava preparado para eles. Agora, o ímpio vai ficar onde? O ímpio vai ficar junto com os salvos? Não pode. O ímpio tem que ficar com quem? Junto com o diabo e seus anjos. Então, aqueles que vão ficar estão no inferno e vão na eternidade do inferno, eles vão ficar ali com esses vizinhos. Os vizinhos vão ser o anticristo, falso profeta, Satanás, todos os demônios. Esses vão ser os vizinhos do inferno. Agora, observe. Se eu estou dizendo que Deus criou o inferno e que Satanás não é o dono do inferno, quando na queda, os anjos, eles tiveram essa perda, essa comunhão com Deus. E este lago de fogo do inferno, as pessoas costumam dizer uma grande verdade: o lago de fogo do inferno está vazio. Tem ninguém lá ainda. Segundo o texto bíblico, o inferno, Hades, Sheol, inferno, prisão temporária, esse está habitado, evidentemente. Mas o inferno final, Geena, está vazio. Olha bem, os demônios temem esse lugar. Se você olhar para Marcos 1, 24, Lucas 4, 31, Lucas 8, 30, 33, quando o Senhor Jesus expulsava os demônios, algumas situações, os demônios, que nem no caso de Lucas 8, por exemplo, que é a passagem do demônio gadareno, né, o demoniado gadareno, ele implorava para que não fosse lançado no abismo. Em outras passagens, Marcos 1, 24, Lucas 4, 31, demônios vieste nos atormentar antes do tempo. Olha bem. Bem sei que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vieste nos atormentar antes do tempo, porque eles já estão sabendo que é um tempo, que vai ser o tempo de ser seu tormento mesmo. Então eles estão bagunçando, fazendo aquelas badernas, conforme nós pregamos aqui na série sobre as 7 trombetas, principalmente na 5ª trombeta que eu falei, na 6ª, sobre demônios, forças malignas, perversas, tenebrosas, de maneira que esses demônios têm pavor desse local, desse lago que arde com fogo e enxofre. Então, quem criou o inferno? Deus. Os demônios temem esse lugar. E quais são as regras do inferno? Quando você lê Lucas, capítulo 16, você lê a passagem do rico e de Lázaro. O rico e Lázaro, bastante conhecida, o rico vivia regaladamente, vestia-se esplendidamente, e Lázaro, cheio de chaga, de ferida, na porta daquele homem, esperando uma miserável migalha, todo doente, todo mal. E os dois morrem. Diz o texto que Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão.
E o rico morre e é levado para o inferno. Ele está no inferno. Lembre-se, ainda o inferno, prisão. E lá no inferno, esse homem rico, ele vê o Lázaro no seio de Abraão e ele clama, ele pede, pai Abraão, pede para Lázaro molhar um pouquinho o dedo na água, porque está muito aqui o tormento. Não, há um abismo muito grande. Há uma questão teológica que eu não vou entrar agora. Há um abismo muito grande entre nós, etc. Então, peça que vá na minha casa lá e avise meus irmãos, que eu tenho outros irmãos lá. Não, se vocês não creem em Moisés, na lei e nos profetas, se não acreditar nisso daqui, mesmo que alguém volte, não vai adiantar nada. Tem que crer na palavra. Então, quais são as regras do inferno? Não há como escapar. Não há como escapar. Primeira regra, não tem escapatória. Uma vez caiu no inferno, acabou, nunca mais. Tem como não entrar, mas não tem como sair. Por isso, quando a gente fala do inferno, queridos, eu estou falando bem devagar, para que fique bem tranquilo, para você entender, porque é um assunto difícil, pesado. E sempre quando falar do inferno, fale com peso no coração. Quando for evangelizar, fale do inferno, mesmo que com pesar no coração, mas deve ser falado. Porque estão pregando o evangelho muito macio, muito açucarado. Mas a palavra de Deus não é doce, pregador? Sim, mas ela é doce e confortante, mas também uma espada confrontante. Então, tem que avisar que se uma vez caiu no inferno, nunca mais sai. E as pessoas querem protelar o dia de estar na presença de Deus, esperando alguma coisa acontecer, alguma situação, algum evento, casamento, comprar casa, terminar a faculdade, para depois tomar um rumo com Deus, sendo que a pessoa não sabe qual é o dia de hoje, de amanhã, de agora, não sabe. Então não tem como sair. Não há misericórdia no inferno. Molha um pouquinho da água, não tem que molhar a água, não. A água está aqui, ó. Quem quiser, toma de graça da água da vida. O Espírito e a esposa diz, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha e tome de graça da água da vida. Agora, uma vez caiu lá, não tem misericórdia. Uma vez caiu lá, não tem água. Uma vez caiu lá, não há paz. Avise meus irmãos para que ele não venha para esse tormento. Isso está em Lucas 16, eu não estou lendo para ganhar tempo aqui, queridos. Então, observe, não há como sair, não há misericórdia, não há refrigério, só há angústia. E tem um detalhe pesado que eu quero que você leia comigo lá em Marcos 9. Vá comigo lá em Marcos, capítulo 9, verso 43. E o fogo do inferno é literal ou é figurado? É só uma metonímia? Sim, uma linguagem pesada de fogo, porque sempre o fogo está, nem sempre, né? Mas normalmente o fogo está ligado com juízo. Mas vai queimar mesmo, como é que é um fogo se é trevas? Se onde tem fogo tem claridade, como é que tem trevas e tem fogo? É algo para você pensar com calma. É fogo? Juízo? Ou é literalmente? É um tipo de tormento? É algo extremamente tenebroso a ponto dos demônios terem medo desse lugar. Para você ter uma ideia. Marcos 9, 43, 44, olha o que diz. Eu vou ler do 2 em diante. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restará o sabor? Tem o sal em vocês mesmo e paz uns para com os outros. O sal era o elemento que era usado nos sacrifícios. Se você for em Levítico, você vai ver que o sacrifício era apresentado com sal. Mas o foco aqui é,
será lançado no inferno. Olha, se o seu braço faz você tropeçar, não é cortar literalmente. Evita aquilo que vai te fazer entrar. É melhor você entrar sem aquilo do que ir para o lago de fogo do inferno. Isso aqui quer dizer, negue-se a si mesmo. Mude de vida. Toma atitude. Se o olho tropeçar, mesma coisa. Se os pés, mesma coisa. Porque é melhor entrar na vida, no reino, faltando um pé, faltando um olho, faltando uma mão, do que ser lançado. Quem é que pode lançar no inferno? Aquele que é o dono do inferno. Quem é que pode... Porque é o seguinte, pensa comigo. As pessoas estão caminhando para o inferno, sem Cristo, sem Deus na sua vida, nas suas orgias, no seu pecado, no seu caminho de trevas, sem Cristo, sem conversão, sem novo nascimento, vão para o inferno. É o caminho. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9:17. Estão indo para lá. Isso aí de forma ativa. Essa é a forma ativa de ir para o inferno. Eles não querem Deus, rejeitam Deus, então eles estão dizendo, eu quero ir para o inferno. Com outras palavras, com a sua atitude, estão indo para o inferno. Então entra a parte... a parte de Deus, aliás, eles estão aí passivamente indo. Entra a parte agora ativa de Deus. Já que vocês querem, então vai. Agora eu vou lançar. Porque vocês rejeitam. É o que diz o texto. E no lago de fogo que não se apaga. Ou para um lugar que o fogo não se apaga e o verme. Talvez na sua Bíblia seja verme. Ou o bicho não se apaga. Aqui muitos teólogos ficam... É o bicho do corpo que vai estar lá, ou seja, os micro-organismos no corpo que vai ser ressuscitado, ou é a consciência? Então, há muitos debates, seja um ou seja outro, mas a consciência, eu acredito que seja mais coerente com o contexto, porque na sua consciência, como estava o rico e Lázaro, o próprio rico teve consciência, sabia que seus irmãos estavam lá, sabia da sua vida pregressa, do que viveu, e a sua consciência está ali, está ouvindo o evangelho, ouvindo a palavra e sendo negligente. Então, o texto diz, olha bem, versículo 43... 44. Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se o fogo não se apaga, então quer dizer que é eterno, vai ser um sofrimento eterno, algo eterno. Então os ímpios estão indo ali nessa forma de negar a Deus, de rejeitar a Deus. E Deus então vai, bom, já que é assim, serão lançados no inferno. E isto quer dizer a segunda morte. Quem é que pode fazer alguém entrar em sua casa, a não ser você? Você pode convidar alguém para entrar. Entra aqui, por favor. A pessoa chega lá na sua casa, entra, por favor. Quem é que pode fazer entrar no inferno? O Senhor do inferno. Aquele que deve ser temido. Que as pessoas estão brincando. Que pastores estão brincando. Que igrejas estão brincando. Que multidões aí estão negligenciando a verdadeira palavra de Deus e brincando e não reconhecendo quem é o Senhor do céu, da terra, do inferno. Porque muitas vezes nós falamos assim, o Senhor Deus que criou os céus e a terra. Mas Ele criou os céus, a terra e o inferno. Deus é o Senhor do inferno. Isso pesa. É duro de falar isso. Porque a gente aprende desde pequenininho que há um Deus, dono do céu, e há um Deus, dono do inferno. Isso aqui já não é de hoje. Isso aqui, quando você for estudar um pouco mais de teologia, nós vamos falar sobre demiurgo. Né? Hoje eu não vou dizer, só deixar essa palavra aqui para vocês pesquisarem depois, sobre demiurgo, né? Que é um Deus do mal e tem um Deus dos... Isso aí vem muito das ideias greco-romanas, um Deus bom e um Deus mau. Inclusive, queridos, há muitos que entendem que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Eles não conseguem entender um Deus que pune, um Deus que manda apedrejar, um Deus que manda matar crianças, animais, etc, etc. Então eles pensam, são dois deuses. É um Deus no Antigo Testamento e tem um Deus no Novo. Não tem. É um só. O que falta é a compreensão, o que falta é entender, o que falta é saber na palavra. Porque é uma mensagem só, é uma palavra só. Então quando você começa a entender isso, você vai saber que nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de graça, mas de juízo. E que as pessoas que estão negligenciando, estão deixando, brincando, vão para o inferno e não saem de lá. Então quem é o Senhor do inferno? Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho do Deus Pai. O Espírito Santo, o Deus triuno, é o Senhor do inferno. Pesado, né, irmãos? Mas é pura verdade. Observe. E o diabo? Já que eu estou falando aqui de um Deus mau, um Deus bom, e que as pessoas pensam que Deus é um Deus bom e o diabo é um Deus maligno. Primeiro que o diabo não é Deus.
Se você observar em Isaías 14 e Ezequiel 28, você vai observar dois textos que é o que mais os teólogos entendem que é onde está descrito, Isaías 14 e Ezequiel 28, sobre a queda de Satanás. E o nome de Satanás não é Lúcifer. Eu preciso já falar isso aqui. Outro dia eu prego sobre esse nome Lúcifer. O nome dele não é Lúcifer. Então Satanás, que é o diabo, que quer dizer enganador, a antiga serpente, ele caiu. Eu tenho um sermão, uma série de sermões, que eu me esqueci o nome agora, que eu falo sobre essas quedas. A queda dele não foi de uma vez, a queda dele foi em etapas. Quando ele peca no céu e acha nele iniquidade, acha nele coisas ruins, como fala em Isaías 14, ele cai da sua posição. Se você ler Ezequiel, você vai observar, ó querubim ungido da guarda, e depois, ó querubim, depois que ele cai, já não fala mais ungido da guarda. Eu disse que eu não queria pegar esses textos hoje para não abrir muito, mas tem no meu canal várias mensagens sobre isso. Mas para eu focar em quem é o Senhor do inferno. E outro dia eu prego com esses detalhes. Tá certo? E quando você olha isso, você vai ver que ele caiu, perdeu a sua posição, mas se você olhar para Jó 1 e Jó 2, você vai ver que o Satanás está indo junto com os filhos de Deus lá. Vão os anjos apresentar alguma coisa ao Senhor, um relatório, e vai também Satanás. E Deus inicia a conversa porque ele é o Senhor, que manda nos anjos, nos demônios, no próprio Satanás. E ele pergunta, de onde vens? Dá o seu relatório. Eu venho de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor continua dizendo, melhor dizendo, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, que desvia do mal, temente a Deus. Mas tem tudo, etc. Aquela história que vocês conhecem. Então ele já tinha caído na sua posição de querubim ungido. Mas tinha acesso ao céu ainda. Quando Cristo nasce, ele tenta desde pequeno interromper, matar, etc. Ele lá no deserto, Mateus 4, Lucas 4, naquela passagem que Jesus passou 40 dias em jejum, ele é vencido, o maligno é vencido pelo Senhor Jesus. Ele vem com a palavra, metade dela, uma parte dela, e o Senhor diz, não, está escrito isso, está escrito isso. Venceu, porque ele tentou na parte física, na parte psicológica e na parte espiritual. E o Senhor Jesus venceu ele. Quando os discípulos voltam, os 70, ali em Lucas, a Bíblia nos informa que eles vieram felizes e alegres, dizendo, Senhor, no teu nome até os demônios nos submetem. Lucas 10. Aí o Senhor diz assim, olha, não se alegre porque os demônios submetem a vocês, alegre-se antes porque os seus nomes estão escritos nos céus. E eu vi Satanás caindo como um raio, ou seja, a sua autoridade caindo, quebrando. Quando você olha para o livro de Apocalipse 12, você vê que Satanás é lançado para a terra. E essa passagem está em conexão com o momento em que Cristo é ascendido ao céu. Então ele estava lá e quando Cristo é ascendido ao céu, com aquele contato, com aquele momento que você entende lá em Jó, quando Cristo é ascendido ao céu, ele é lançado à terra. Apocalipse 12, lançado à terra. Onde Satanás está? Na terra. Então detalhe, mas ele não está no ar? Sim, na terra e nos ares. Por quê? Porque se você observar em Daniel, você vai ver confrontos ali nas regiões celestiais, e você vai observar Efésios 6, a partir do versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando chega no versículo 12, abra comigo Efésios 6, 12. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz. Cadê? Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu disse que eu não vou dar todos esses detalhezinhos, tem uns detalhes aqui, irmão. Para isso, onde eles estão de fato, de verdade, o mundo jaz no maligno. Suas forças estão aí. Observe comigo, Efésios ainda, 2, 1 e 2. Efésios 2, aí do ladinho. Efésios 2, 1 e 2. Para você entender um pouco mais isso. Efésios 2, 1 e 2. Olha o que diz.
Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então você tem aqui um príncipe das potestades do ar, que é Satanás, cuja sua ação e força está no mundo, e o mundo jaz no maligno. Essa ação perturbadora, confrontadora, essa ação maligna. Então o Senhor diz assim, olha, nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os dominadores do ar. E o texto diz aqui que nós, quando não estávamos em Cristo, mortos em ofensa e pecado, estávamos, como fala o versículo 2, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, e o mundo jaz no maligno, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora, esse espírito, né, que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Ou seja, quem não está em Cristo está morto em ofensa e pecado. E quem está morto em ofensa e pecado está debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar, que age tenebrosamente. Repito o que eu falei há poucos dias numa mensagem também, que você não vai jogar as culpas todas no diabo, não. O homem peca porque quer pecar. O homem faz as coisas que quer fazer. Mas há esse mal agindo aí de forma tenebrosa e terrível. Então eles estão dessa forma agindo. Apocalipse 12, 7 e 13 vai falar Satanás lançado da terra. Lucas 10, 18, ele caiu como um raio, banido do céu, quando Cristo foi ascendido. Então, há todo esse processo. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia também, em Colossenses 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Olha bem comigo até o versículo 15. Colossenses 2, versículo 13. Até o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, 13. Amém? Diz assim: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, que eu li agora há pouco em Efésios, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, cravando na cruz. Aqui fala do escrito de dívida que a lei apresentava, porque nós quebramos a lei, então tinha um escrito de dívida. Ele tirou do meio de nós e cravou na cruz. E cravando na cruz, 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Então o que quer dizer esse texto aqui, queridos? Estou dizendo que o mundo jaz no maligno, Satanás é lançado para a terra, para esse mundo cósmico, para esse momento tão difícil aqui nesse planeta, e agindo nos homens, nos filhos da desobediência, mas Cristo tirou o escrito de dívida que estava no nosso meio, cravou na cruz, despojou, uma linguagem militar, desarmou e deixou despido todos os soldados. Por essa razão que Efésios fala, a nossa luta, porque numa guerra vai os exércitos, agora está dizendo, nossa luta, agora é confronto, agora é homem a homem, digamos assim, é luta. Então ele vai tentar, vai lutar, mas a Bíblia nos informa que a nossa luta é contra a carne, não é contra a carne e sangue, mas contra esses males, porém Cristo na cruz já despojou, já venceu. Então, o Senhor do inferno, que é Deus, que criou o inferno para o diabo e seus anjos, que vai mandar lá, vai lançar os ímpios nesse lugar, despojou os principados e potestades para que a sua igreja, que foi comprada, seus eleitos, que estavam mortos em ofensa e pecado, que ele deu vida e que antigamente, em outro tempo, no tempo de morte, de pecado, andava segundo o príncipe da potestade do ar, ou a saber, Satanás, de natureza que ele agora tira do império das trevas, Colossenses 1:13, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então estamos salvos e garantidos que este inferno, nós não entraremos lá. Mas é neste inferno que estão os ímpios já condenados, e é para o lago que arde com fogo e enxofre, Geena, que irão todos os ímpios. Presta atenção no que eu vou ler agora. Vou citar aqui. Apocalipse 1:8, o Senhor Jesus fala para João, João,
Sou eu, Jesus, o que estive morto, mas que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, quem é o Senhor do inferno? Deus. Tenho a chave da morte e do inferno. Eu ponho na morte, eu tiro da morte. É o mesmo Deus que fala lá no Antigo Testamento. Deus que dá vida, o Deus que faz tornar a vida. O Deus que pode matar, melhor dizendo, e tornar a vida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é o Senhor, não o diabo. Então, quebra esse paradigma, desmistifica isso, tira essa imagem de um Deus poderoso do mal. Não tem nas postagens que as pessoas põem às vezes no Facebook uma imagem como fosse de Jesus num braço de ferro com o diabo? Já viram isso? Quem vai vencer? Se você acredita em Jesus que vai vencer, diga assim. Se não, diga não sei o quê, essas bobaginhas aí. Então, não é uma guerra entre o bem e o mal. Presta bem atenção. Não é uma guerra entre Deus bom e o Deus mau. Não é isso. Deus criou todas as coisas com um propósito. Inclusive, que eu vou dizer, que eu falei na última mensagem, e vou dizer de novo, Deus é tão glorificado no seu amor quanto na sua ira. Porque o amor de Deus, ele é além do que nós podemos compreender, está para além das nossas compreensões, e a ira de Deus está também para além das nossas compreensões, porque a nossa compreensão de ira é uma ira de homem caído, em pecado, que foi restabelecido, foi reconciliado com Deus, mas que ainda não temos aquela plenitude da graça de Deus ainda melhor dizendo, de glorificação, vamos entender. Mas essa ira de Deus que lança o homem no inferno também glorifica a Deus. Eu quero dizer uma coisa aqui, tem uma outra frase errada, me lembrei agora aqui, que as pessoas costumam dizer o seguinte: Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu essa frase? Já ouviram? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Está errado. Deus odeia o pecado e Deus odeia o pecador. Como que nós resolvemos isso? Abra comigo sua Bíblia em Salmo 5. Claro que tem outros textos, mas eu quero ver. Só você pegar Romanos 3, Romanos 1. Mas vamos para Salmo 5. Eu não quero multiplicar muito os versículos. Salmo capítulo 5. Salmo não é capítulo, né? Salmo 5. O verso 4 e o verso 5 e o verso 6. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Vou parar aqui. Eu, porém, pela riqueza e misericórdia, não vou parar aqui. Observe o 5. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos que praticam iniquidade. Então, como é que nós resolvemos isso? Se Deus se Deus odeia o pecador e o pecado, como é que resolve isso? Em Cristo. Por isso que o que Cristo fez, a obra, o ato de justiça de Cristo, é muito maior, é sobreexcelente, além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Tão grande esse amor de Deus, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, Romanos 5, verso 5, pelo Espírito que nos foi dado, e isso está conectado com a obra que Cristo fez no Calvário, despojando os principados e potestades. Agora esses ímpios são agora reconciliados com Deus, esses ímpios são perdoados, reconciliados, e agora passam a fazer parte da família de Deus. Passam agora a estar debaixo da graça de Deus. Sai do império das trevas, porque quem está nas trevas está em morte e está em ira, e passa agora a estar em amor, em graça diante de Deus, e a palavra nos informa: justificados, pois, temos paz com Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? O que eu falei agora há pouco. Que o inferno final, o inferno prisão e o inferno final, Geena, lago de fogo, é o maior monumento à liberdade humana, porque o homem, essa palavra livre-arbítrio, o homem não tem. O homem tem livre agência. Porque se eu disser que eu tenho livre-arbítrio, eu tenho que afirmar que eu posso fazer o que eu quero. Então, um desafio é, seja então sábio, use o livre-arbítrio para nunca mais pecar. Se a pessoa disser, não, eu consigo não pecar, então ela tem livre-arbítrio. Não, ele não tem mais livre-arbítrio.
tem livre agência. O que quer dizer livre agência? Ele age diante de uma liberdade caída. E sempre essa liberdade vai levar o homem para o mal. Sempre. Naturalmente, as pessoas, uns mais, outros menos. Mas o mal, eles vão distanciando sempre de Deus. Tem pessoas boas, honestas, decentes, bom pai, marido, tal. Mas eles se distanciam de Deus. Mal. E há pessoas muito boas, benignas, no sentido até de doações, de bens, etc., mas a parte da verdade de Deus, porque Deus não pode ser observado debaixo de uma preferência pessoal. Deus não pode ser observado debaixo de um achismo. Deus tem que ser observado conforme a Sagrada Escritura. Abra comigo Romanos 1. Olha só. Romanos, capítulo 1. Olha só o que diz. É claro que num sermão só não podemos falar todas as coisas, né? Mas olha só. Romanos 1, 18. Olha comigo até o versículo... Eu vou lendo aqui. Até o 28, talvez. Olha lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. De onde vem a ira? Do céu. A ira de Deus, do céu, se revela. Então nós esperamos do céu a salvação, a volta de Jesus Cristo. Esperamos do céu chuva, sol, etc. Mas a ira de Deus também se revela do céu. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus faz. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Você vê que vai descendo sempre? Vai descendo. Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano. Imagem de homem. Corruptível. Depois aves. Depois quadrúpedes. E depois querem assemelhar a um réptil. Por isso Deus os entregou. Olha aqui. Já que vocês querem. Lembra aquela situação passiva e ativa? Vocês querem? Então olha bem. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezados o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Terceira vez a palavra entregar aqui, o verbo. Os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convém. Como é que está na Bíblia de vocês essa palavra aqui, ó? 28. E por haverem desprezado o conhecimento, Deus os entregou ao que está escrito aí? Mente reprovável. Como é que está na sua aí? Entregou a uma disposição mental reprovável. Talvez esteja aí na sua versão. Deus, vocês querem fazer o mal? Vocês não querem Deus? Não glorificam a Deus? Assemelham a Deus à imagem de homens, de aves, de quadrúpedes e de répteis? Então vocês querem fazer tudo isso? A pior coisa que pode acontecer é Deus entregar o homem à sua vontade, porque a sua vontade é sempre para o mal. Paixões infames. Entregou as paixões infames, uma mentalidade reprovável. E note isso, quando Deus entrega um ser humano, note isso, o Senhor Deus do céu, da terra, do inferno, o mesmo Deus entrega os homens à sua vontade, eles querem seguir. Repito, o inferno é o maior monumento à liberdade humana. Não, nós somos livres, meu corpo, minhas regras, meu corpo, minha lei. Não, seu corpo para Deus, diz a palavra do Senhor em Coríntios.
O seu corpo para Deus é morada e templo do Espírito Santo. Mas você quer fazer seu corpo as suas regras? Então faça. Mas o destino é o inferno eterno. Porque lá estará a vida inteira, ou a eternidade toda. A pessoa que quis viver da maneira que quis viver, a parte de Deus, divorciada de Deus, longe da verdade, longe do Evangelho. Eu quero seguir a minha vida, meu corpo, minhas regras. Eu nasci mulher, mas eu quero ser homem. Eu nasci homem, quero ser mulher. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero viver do jeito que eu que mando em mim. E essa história de Deus, não. Essa conversa de Deus é uma conversa que me cansa. Ter uma vida regrada, uma vida policiada, uma vida debaixo de esse livro, sabe quem escreveu esse livro foi um homem, e etc e tal. E eu quero seguir assim minha vida. O inferno é a prova que o homem tem ali o que merece. Que o ímpio tem o que merece, porque negligencia e nega o verdadeiro Deus. Queridos, essa cena que eu já falei agora há pouco, das pessoas caindo no inferno, querendo se agarrar em algumas versões, algumas ilustrações, isso é conversa. Isso não existe. Porque nós estamos pregando o Evangelho, a igreja está pregando o Evangelho, os homens estão pregando o Evangelho e falando do amor de Deus, da misericórdia de Deus e da ira de Deus, e muitos... Amanhã eu vejo isso. Isso aqui é um exemplo. O coronavírus está provando aí, que os homens não estão nem aí para Deus. Um ou outro, evidente. Mas as massas estão se voltando para Deus. Talvez uma família ou outra que perdeu um ente querido, alguma comunidade, alguma rua. Mas nas massas, eles estão se voltando para Deus? Absolutamente. Os pastores estão pregando sobre céu e inferno? Pouquíssimos. Pouquíssimos estão pregando. Que tem pregando, tem. Graças a Deus, porque a igreja do Senhor está aqui na terra. E a igreja não se acovarda, não. A igreja não se acovarda. Repito, pode a cabeça no prato, mas a mensagem vai na íntegra. Mas os homens querem ouvir, vai ficar rico, hein? Chegou o anjo com a bandeja da vitória, chegou a chave da vitória hoje. Hoje aqueles papéis lá vão ser removidos e a vitória. A pessoa pula, sapateia, rodopia. Quando que a mensagem é arrependa-se. Porque o Senhor Deus também é o Senhor do inferno. Agora observe isto. Eles amaram mais a criatura, serviram mais a criatura do que Deus. Romanos 11, 26. Observe. Temei a Deus, temei aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno, a alma e o corpo no inferno. Por quê? Daniel 12, 1 e 2, eu vou citar, não vou ler não. Fala que naquele tempo, da grande tribulação, levantar-se-á Miguel, etc, etc. E quando chega no versículo 2 diz que haverá uma ressurreição. E essa ressurreição não é uma hoje, depois de 1000 anos outra. No mesmo momento. Uns para vergonha e desprezo eterno e outros para alegria eterna. Então está aqui entendido que não é um sofrimento que vai acabar igualzinho à alegria que não vai se acabar. Tanto uma coisa quanto outra vão ser eternas. João 5, 24, 25 fala da primeira ressurreição, que é espiritual. João 5, 28 e 29 fala da segunda ressurreição, que é esta mesma que Daniel cita. Vão ressuscitar todos aqueles que morreram quando Cristo voltar. Tanto os ímpios quanto os salvos. Os salvos e os ímpios. Todos vão ressuscitar naquele dia. Os vivos em Cristo, transformados em seu corpo de glória. E todos vão comparecer diante do Senhor. Em Mateus 5 tem aquela parábola aquela passagem onde Jesus fala assim, olha, se você tem alguma coisa com alguém, deixa a sua oferta no altar, vai lá, se conserta, para que você não seja levado pelo meirinho até o juiz, etc, etc. E aí você vai lá para um lugar de prisão eterna, ou vai para um lugar ruim, vai ser trancafiado, vai ser preso. E não vai sair até que pague o último centavo. Também tem um sermão no meu canal com esse título, o último centavo. Enquanto não pagar o último centavo, não sai de lá. Então tem o quê? O purgatório. É o último centavo. Não, querido, é uma linguagem que figura nesse livro que está escrito ali. Não sai, não paga, porque não tem como pagar. A redenção da alma é caríssima, porque soltar um versículo assim é ruim. Mas se você pegar o salmo que diz a redenção da sua alma é caríssima, você vai entender como é que ele ia pagar. Não paga. Então ali uma linguagem seguinte, você vai pagar quando o último centavo? Não paga, mas Cristo pagou na cruz do Calvário. Em 2 Tessalonicenses 2,9, estou sempre citando aqui, quando Cristo vier, as pessoas vão ser banidas diante dele, diante da sua face. Não vão ter mais a face da misericórdia. Em Apocalipse 14, verso 10, essa eu quero ler com você.
Apocalipse 14. E o verso 10, olha o que diz. Apocalipse 14, versículo 10. Olha só. Também esse beberá, vou ler aqui o 9. Seguiu-se estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Aonde? Lago que arde com fogo e enxofre. Está escrito aqui. Então não é inferno a ausência de Deus, como alguém diz. Não. Céu é céu porque a presença de Deus está ali. E o inferno é inferno por causa da ausência, não. O céu é céu por causa de Deus, e o inferno é inferno porque Deus está ali também em ira. Está ali em ira. Observe. 2 destinos, queridos. Mateus 13, 41. Não tem jeito. Mateus 25, de 4 fala da parábola dos talentos. O Senhor deu para um deu 5 talentos. 1 talento, 34 quilos. 1 talento de ouro, 34 quilos. 5 talentos, 5 vezes 34. Deu para um, 3 para o outro e 1 para um outro. Esse outro último, ele não fez nada, não trabalhou, escondeu o dinheiro, e quando o senhor voltou, olha, você devia ter feito como os demais outros, colocado no banco, alguma coisa, e você negligenciou. Ele foi lançado no lugar de trevas exteriores. É o que acontece com aquele que negligencia, que brincam, que a pessoa pensa que talento é talentoso. Não. São dons também, é claro, evidente. Mas é essa graça de poder trabalhar para o Senhor e negligenciam. Observe, para nós encerrarmos. Só Deus pode mandar, só Deus tem autoridade de mandar o homem para o inferno. Que homem é este? O homem que rejeita a Deus. Só para concluir, queridos, quem é o Senhor do inferno? É o mesmo Senhor do céu. Quem é o Senhor do céu? É o mesmo Senhor que manda em todos os planetas. Macro-universo e micro-universo. Nada. Absolutamente nada está fora do controle de Deus. Mesmo que o Vitor Azevedo, esse pregador modinho aí, esse sequelado, que está pregando aí, Deus não tem controle, porque se tivesse controle não tinha coronavírus, não tinha estupro. Esse camarada nunca leu Bíblia. Porque a Bíblia diz que há um tempo de juízo e que os homens vão ser entregues, conforme nós lemos aqui em Romanos, à sua disposição mental reprovável. Por conta rejeitam a Deus, mas Deus não perdeu o controle. Está escrito em Isaías que Deus é o que escreve o fim desde o início. Glórias ao Senhor Deus, que comanda céus e inferno. A este nós vamos temer. Amém? Vamos orar?